Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, uma vez que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas várias vezes e de muitas maneiras. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Cristo, e este continua a falar depois que foi elevado aos céus por meio dos seus santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Glória a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que então apóstolos e demais obreiros em algumas de suas pregações citaram textos da anterior aliança, da anterior escritura? Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado na nova aliança, aleluia, que pode nos revelar a vida, a obra, o ministério, a pregação apostólica. Sendo assim, temos investigado há 34 vídeos, aleluia, pregações de apóstolos e demais obreiros, com o objetivo de reparar, entender, porque apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Para entendermos o porquê disso, antes temos advertido, alertado, que é necessário reparar para quem apóstolos e demais obreiros citaram tais textos e por que, para que o fizeram. Sim, apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos
da anterior escritura pertencente à aliança anulada, quando estavam, 1, diante de judeus, 2, diante de gentios, que apesar de gentios esperavam na lei e nos profetas, chamados de piedosos, tementes ou prosélitos. Para estes, diante destes, que na maioria das vezes no interior de uma sinagoga, apóstolos e demais obreiros citaram textos da anterior escritura. E por quê? Para quê? Para que estes que esperavam na lei dos profetas entendessem o real sentido daquelas escrituras e, sobretudo, dessem conta de seu cumprimento integral, perfeito em Jesus de Nazaré, comprovando-se que Jesus de Nazaré era o Cristo ungido, prometido, o Cristo sofredor de Isaías 53, o Cristo ressuscitado, prometido pelo rei Davi, o Cristo filho do homem, prometido por Daniel. Aleluia! E, uma vez cumpridas as escrituras pretéritas em Jesus de Nazaré, comprovando-se que Jesus de Nazaré era o prometido, o Cristo, exauriram, findaram-se tais escrituras. Era com esse propósito que apóstolos e demais obreiros citaram diante de judeus e gentios piedosos a lei e os profetas, para que eles soubessem que a lei e os profetas se cumpriram em Cristo e, uma vez cumpridas, se exauriram. E isso está em conformidade com o que o próprio Cristo alertou em Mateus 5, ao dizer: não penseis, não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o mesmo Salvador, ao ressuscitar dentre os mortos e apareceu aos seus apóstolos, disse-lhes em Lucas capítulo 24, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia! E esse cumprimento fiel de tudo em Cristo é significativo entender, porque o próprio Salvador, aleluia, glória a Deus, no próprio Evangelho do Salvador, em Lucas 16, está escrito, no verso 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo é anunciado o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso também São Paulo disse em Romanos 10:1, Cristo é o fim da lei, aleluia, no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o fim, aleluia, é telos, cessação, término. Cristo é o fim, é o término, é a cessação da lei para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia, glória a Deus. É para que toda a justiça de Deus se cumpra, alcance todos os povos, judeus e não judeus, por meio da fé em Cristo e no seu Evangelho, que é retirada a aliança de obras, de justiça por obras, e se estabelece de forma singular, ímpar, exclusiva e única a nova aliança, para por meio da qual tenhamos acesso ao divino, perdão dos pecados e certeza de vida eterna. Aleluia. Hoje, nesse 35º vídeo esclarecedor das razões porque apóstolos e demais obreiros em algumas de suas pregações citaram textos da anterior escritura, vamos acompanhar São Paulo diante do Sinédrio em Jerusalém, quando lhe foi dada a oportunidade de falar à liderança religiosa dos judeus. E apesar de aquilo se constituir numa defesa e não numa pregação,
é significativo acompanhar essa defesa de São Paulo diante do Sinédrio, pois lá ele faz menção da pregação que motivou sua prisão e seu julgamento. Quer dizer, ele revela o bojo, o conteúdo, o teor da pregação apostólica, que foi a razão de ele estar ali diante dos judeus, perante o Sinédrio, sendo julgado. Isso nos revela que realmente apóstolos e demais obreiros não eram promotores da lei ou dos profetas, mas pregadores do evangelho do reino, da palavra do reino, do evangelho da graça, da palavra da cruz, da pregação da fé, da palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Isso consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, do verso 1 ao 11, diz assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Atenção aqui. É o início da fala de São Paulo diante do Sinédrio. E ele, São Paulo, se apresenta inocente diante de Deus, diante dos homens. E para sua surpresa, o sumo sacerdote Ananias, contrariando o rigor da lei, da justiça da lei, do amor ao próximo preconizado na lei, inadvertidamente, subitamente ordena a seus subalternos que agridam São Paulo, batendo-lhe na boca, como que dizendo: você está mentindo, e respondendo essa suposta mentira de São Paulo com uma agressão física contra os seus lábios, contra a sua boca. É uma pena, mas é verdade. Até hoje, desde sempre, não somente os judeus, se justiça seja feita, muitos de várias religiões usam de expediente, de meios nada espirituais na defesa de sua fé ou da sua religião. Aquele sumo sacerdote, sentindo-se agredido pelo que ele acreditava ser uma mentira da boca de São Paulo, manda subalternos que agridam aquele que, a seu ver, não estava de acordo com a sua fé, com a sua religião. Não, caro espectador, não estamos aqui para agredir verbal ou fisicamente, ou psicologicamente, ou emocionalmente, quem quer que seja, seja qual for a sua religião. Devemos respeito não somente a judeus, mas também a muçulmanos, católicos, espíritas, pessoas dos mais diversos credos, pessoas que adotem visões, crenças totalmente diversas de nós nos apresentamos de forma respeitosa, pregando o evangelho na esperança que o Espírito da verdade, não a truculência humana, faça o serviço que só ele pode fazer de convencimento e persuasão, fazendo que a pessoa venha para a graça de Deus, venha para a fé, abandone obras religiosas que só atrapalham, porque fazem o homem imaginar que ele já está corrigido, purificado por meio de suas obras. A nossa esperança é que o Espírito Santo use nossos lábios para fazer os homens, religiosos ou não, se arrependerem de suas obras religiosas e de seus pecados e abracem Cristo, o seu Evangelho, porque nenhuma obra religiosa nunca será o suficiente
para cobrir, apagar os pecados dos homens, os quais muitas das vezes são cobertos, disfarçados, camuflados por obras religiosas. Mas não estamos aqui para agredir. Seja qual for o teu ministro, teu profeta, seu Deus, seu templo, seu livro sagrado, suas obras religiosas, respeitamos tudo e a todos. Apenas nos limitamos a anunciar, a falar, a servir de boca, instrumento para o Espírito da verdade falar-te e Ele, com seu poder, te iluminar, te fazer entender que você precisa de uma ponte, de um caminho, de um ajudador, de um advogado, para te aproximar e te levar ao divino, ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Mas, infelizmente, até hoje, muitos não aceitam uma crença, uma convicção diversa. Muitos até hoje reagem com violência. Justiça seja feita. Muitos falando de Cristo, dizendo-se cristãos, também já cometeram violências contra outros credos. Está aí a história para comprovar isso. É uma pena, mas até hoje muitas pessoas de todos os credos cometeram violências umas contra as outras, imaginando que isso tem o dedo de Deus, a participação de divino, e não tem. Não será a violência do homem que prevalecerá a sua convicção como a verdade. A verdade, cremos, é Jesus Cristo, é o Evangelho, é o Espírito da verdade. Mas também cremos que só por revelação divina, só por trabalho divino na sua mente e no seu coração, você será iluminado. E faço votos que assim seja na sua vida, respeitando sempre o seu direito de crer o contrário, mas reafirmando nossa fé de que só Jesus Cristo salva, só pelo sangue de Cristo, só pela obra religiosa de Cristo podemos ter justiça junto ao Pai. E diante desse mal entendido religioso, dessa reação inapropriada religiosa, São Paulo prossegue no versículo 7. 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Está claro agora? Eu estou aqui perante vocês por causa da ressurreição, por causa da pregação da ressurreição de Cristo. Essa é a razão de eu ser levado a julgamento. Vocês concordam com isso? Vocês que dizem esperar na ressurreição dos mortos, prometida, por exemplo, no livro de Daniel? Então, São Paulo confrontando seus julgadores, mostrando que havia contradição naquilo em que ele era acusado. Quanta confusão! Como os homens se confundem e não percebem a luz verdadeira que alumia todo homem, que é Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 1. Ele, Cristo, é a luz verdadeira que alumia todo homem que vê o mundo. Qual foi a reação de judeus e fariseus presentes, compondo aquele sinédrio? Verso 7. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante, o comandante pagão, que não era de credo algum, repare, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante, que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. No original grego, porque o livro de Atos também está no grego, o retirassem é o arrebatassem dali. Veja o risco que São Paulo correu
à vista daquela celina, daquela confusão, a vida entre os religiosos, porque até entre eles havia dissensão, confusão, em vista do que cada partido, cada campo doutrinário acreditava. Só que o comandante viu naquela reação daqueles religiosos uma violência exacerbada, e ele viu ali o perigo de São Paulo sofrer algo terrível. Qual foi sua decisão? Arrebatá-lo, tirá-lo à força dali e levá-lo em segurança para uma fortaleza. Religião não transforma ninguém. Religião só serve de pretexto para o homem não abrir o coração para Cristo, seu evangelho e seu sacrifício para a remissão dos pecados. Acorde, caro espectador, você precisa de um ajudador, de um advogado, de um consolador, de um Deus entre Deus e o homem, Jesus Cristo homem. Só Ele pode advogar junto ao Pai. Sabe por quê? Porque Ele ao mesmo tempo é homem e ao mesmo tempo Ele é Deus. Ele sabe das exigências de Deus e da justiça de Deus. Ele sabe das carências do homem e do quanto o homem é tentado. Ninguém mais, nenhum ser, nenhum espírito pode estar entre Deus e o homem, porque o espírito não conhece as aflições humanas. Aleluia, porque nunca se vestiu de carne. Nenhum homem pode estar entre Deus e o homem, porque esse homem não sabe em si mesmo como é a mente e o coração de Deus. Só Jesus Cristo pode ser mediador entre o homem e Deus, porque só Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Aleluia, glória a Deus, santa providência por isso. Veja, amado, a confirmação de qual era, aleluias, a pregação apostólica, que sempre motivou a perseguição pela qual passavam os apóstolos. Atos 4, verso 1 ao 3. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus, a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Quando São Paulo, diante do Sinédrio, disse: é por causa da ressurreição que eu estou aqui, ele estava, em verdade, trazendo à tona qual era o bojo, o teor, o conteúdo da pregação apostólica. Eu prego a ressurreição fielmente cumprida em Jesus de Nazaré, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa era a pregação de São Paulo e demais obreiros, e que foi externada, especificada, revelada, quando do testemunho de São Paulo, quando da apresentação de São Paulo em Jerusalém perante o Sinédrio. Aleluia! Ele pregava Jesus, seus ensinamentos, seus feitos, sua obra e sua pessoa. Aleluia! Glória a Deus nas maiores alturas. Isso é possível confirmar também em Atos 17, do verso 16 ao 18, quando São Paulo esteve, aleluia, em Atenas. Que diz, verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, aleluia, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Pregava a Jesus e a ressurreição. Esse era o teor, o conteúdo da pregação apostólica, confirmado por São Paulo diante do Sinédrio em Jerusalém. Pregavam a Jesus e a ressurreição. Não eram promotores da lei e dos profetas. Aleluia! Caro espectador, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Dê um like. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
seja qual for o seu Deus, seu mediador, seu livro sagrado, suas obras religiosas, seu ministro, seu profeta, não importa, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo evangelho, venha viver pela fé, venha fazer como São Paulo e demais obreiros, anunciar somente o evangelho que concentra a mensagem em Jesus Cristo e na sua ressurreição. Amém?